E aí as pessoas começaram a consumir. E quanto mais consumiam, mais elas queriam. E aí, para eu ter o suficiente para poder consumir, eu preciso trabalhar, eu preciso me preparar. A sociedade, o mercado capitalista é cruel. Então eu vou lá, eu faço um curso, me formo ali, mas não é o suficiente para eu ter o dinheiro suficiente para eu ter o que eu quero, que eu acho que vai me trazer felicidade. Então eu vou atrás do doutorado, só que eu me formo, eu vejo que o doutorado não é suficiente, vou lá, me formo, eu vou atrás do mestrado, vejo que o mestrado não é suficiente e fica nessa corrida louca. E a gente só vai ali se matando de trabalhar para tentar ter as coisas, porque eu preciso comprar, eu tenho que ir no shopping, eu tenho que gastar, porque eu gastando eu vou mostrar que eu estou feliz. Porque eu tenho que ir lá no shopping, tirar foto e botar no Instagram. Eu tenho que mostrar para todo mundo que eu sou feliz, eu tenho que ficar me filmando. E colocar para todo mundo a minha família de comercial de margarina. E eu preciso então ter o corpo perfeito, eu preciso ter o marido e a esposa perfeita, eu preciso ter os filhos perfeitos, eu preciso dar tudo de bom e de melhor para o meu filho, não pode faltar nada para o meu filho, não pode faltar absolutamente nada. Ele não pode passar vontade, ele não tem direito nem de querer, ele nem quis, eu já estou dando. Aí eu preciso trocar de celular, porque já tem 2 anos de uso, mas tá funcionando bem? Tá. Por que você vai trocar? Ah, porque já tem 2 anos. Isso que eu estou falando 2 anos, tem gente que troca por 6 meses até mais. Menos, né? Até menos. Então essa ânsia. Só que isso traz felicidade? Não. E a gente, então, enquanto sociedade, a gente percebeu que isso não está trazendo felicidade. E como não está trazendo felicidade, aí começam então a vir à tona as doenças da alma, que é o que já foi citado aqui: depressão, ansiedade, síndrome do pânico, que é gerado pelo quê? Segundo o Dr. João Lourenço Navarras, eu aconselho vocês a procurarem no Instagram, a causa principal do suicídio é a vulnerabilidade psíquica. E o que é a vulnerabilidade psíquica? É a predisposição de uma pessoa a desenvolver problemas emocionais e mentais, podendo ser causada por fatores biológicos, psicológicos e espirituais. Então é o seguinte, gente, dor, todo mundo sente? Todo mundo sente dor. Agora, a gente reage a essa dor de maneira igual? Não. As pessoas não reagem de forma igual. Que eu digo a nós mulheres, que a gente está lá, né, com uma gripe terrível, e a gente está lá e vai, leva o filho para a escola, limpa toda a casa, vai trabalhar, volta, o homem gripou. Estou falando mentira? Eu não estou falando mentira, não. Preconceito. Não. Você pode ter sempre vestido a carapuça, mas tem um monte de homem que vestiu a carapuça aí. Tá? Então, gente, tem gente que tem uma unha encravada. Ah, legal, uma unha encravada. Você está inchado, está até montando coisa. Ah, mas quer caber, tá bom, vou colocar o chinelinho que vai. Daqui a pouco a gente vai na mexe. Agora, tem gente que põe uma unha encravada, Senhor, meu Deus, vou morrer. Vai acabar o mundo com a unha encravada. É pessoa dramática que fala, né? Faz um drama complicado. Sim, só que... Em relação à dor, cada organismo tem uma forma, é biológico também. Exatamente. Biológico, não é só emocional, ele é também biológico. Exato. Claro que o biológico ele é marcado pelo que a gente traz no espírito. Exatamente. Então, assim, não é que a pessoa está fazendo drama. Não é
Tem isso. Não é só isso, não é isso. É que é resistência. Gente, quem já fez academia aqui, levanta a mão. Quem já fez academia? Então vocês vão entender o que eu estou falando. Alguém que já fez prancha? 10 segundos de prancha. Minha filha no mar. Parece uma eternidade, né? Como é que a gente tem pessoas que conseguem ficar 1 minuto, 2 minutos naquela posição horrorosa? Como que consegue? Como? Minha filha no mar, Felipe. No mar. Então, E consegue. E consegue. Mas como é que ela consegue? Como é que a pessoa consegue? A pessoa conseguiu de uma hora para outra. Não estou fazendo nada, vou fazer prancha aqui agora. Exatamente, ela foi treinando, ela foi pouco a pouco, ela vai adquirindo resistência. Agora pega essa pessoa que consegue ficar 2 minutos e meio fazendo prancha e deixa ela parada uns 6 meses. Pergunta se ela consegue ficar 1 minuto e 2 minutos e meio de novo, ali do jeito que ela ficava, depois de 6 meses parada. Por quê? Perdeu resistência. Então, a gente, a dor é a mesma coisa. Tem gente que tem mais resistência à dor do que outras pessoas. E nós estamos falando aqui de dores físicas. Mas só existem dores físicas? Não, existem as dores morais, que é onde entra essa vulnerabilidade psíquica. As dores morais. Posso contar um caso? Não é para minha família. Minha madrinha, extremamente católica, fervorosa, madrinha mesmo. Ela reunia todas as tardes os filhos no quarto para rezar. Tinha 2 irmãs freiras de hábito, inclusive uma enclausurada, a outra eu a conhecia, que ela vinha fazer visita, tinha de hábito, e o irmão padre Luiz, estava lá na escola aqui em Sorocaba. Depois que os filhos se formaram, um é o Dr. Rosaldo, médico pneumologista. Outra é a doutora Maria do Patrocínio, que trabalha com anestesia. Ela se suicidou. Mas por quê? Se suicidou por causa dessa vulnerabilidade psíquica. Essa definição aí que você deu. Então não é assim, gente. A gente precisa, não é para exercitar, para ter condicionamento físico, você vai aos pouquinhos e vai exercitando o corpo. O psiquismo é a mesma coisa. A resistência à dor moral, a gente adquire exercitando essa dor. E aí, de repente, vem uma dor tão grande, moral, mas tão grande, que a pessoa não aguenta. Então, a pessoa é frescura. Gente, não é frescura, não é drama, não é para chamar atenção, não é falta de Deus. É preocupante, na verdade. É uma dor que veio com tão forte, tão avassaladora, que ela não suportou. É que nem a gente aqui agora. Gente, eu tenho um sobrinho que ele foi para a Santa Casa, ele teve um acidente de moto, infeccionou. Ele foi para a Santa Casa, o médico falou assim: olha, eu vou ter que aguardar um pouquinho, porque vai precisar pegar uma anestesia mais forte, vai demorar um pouco. Ele olhou para o médico e falou assim: não, pode mexer. Aí tem certeza? Tem. O médico sem anestesia foi limpando com um bisturi ali. Tá bom para vocês? Assim? Mas assim, Costuma. no seco. Costuma. E foi uma dor que ele não, vamos dizer assim, ele não foi treinado para isso, para resistir a essa dor. Ele simplesmente falou: pode mexer. E ele tem uma resistência à dor que é incrível, esse menino. Mas tem pessoas que não têm. Tem pessoas que, se estiver cortando cebola lá e der um cortinho no dedo, Senhor amado. É a mesma coisa o psiquismo.
Tem pessoas que a dor, a ansiedade vem, a depressão vem com uma força tal. A crise existencial, a dor, o vazio existencial, todos nós temos vazio existencial. Não existe uma pessoa encarnada nesse planeta, nas planetas de expiações e provas, que não tem vazio existencial. Eu vou vir aqui ainda fazer uma palestra sobre vazio existencial, não é dia hoje. Tá? Então todo mundo tem. Mas é uma dor que vem de repente do nada. Que vem do nada. E ela vem com tudo, ela vem para derrubar. Se a pessoa não tiver resistência psíquica, ela cai. E aonde entra o espiritismo nisso? Porque aqui a gente está falando de fatores biológicos, que a Carol já falou já hoje, tá? Falando de fatores psicológicos, que várias pessoas aqui já falaram, e espirituais. O espiritismo entra nessa parte. A nossa função aqui, como trabalhador espírita, para trazer o conhecimento do espiritismo para vocês, é lidar com esse fator espiritual. É aí que o espiritismo pode nos auxiliar. E para que a gente consiga entender como que ele pode auxiliar, vamos ver o que o espiritismo fala sobre o suicídio. Então, na pergunta 944 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: tem o homem direito de dispor da sua vida? A resposta é não. Só a Deus assiste esse direito. O suicídio voluntário é uma transgressão à lei divina. Então, assim, a gente está tentando aqui descobrir. A gente precisa. A minha intenção aqui é que vocês saiam daqui tentando, pelo menos, basicamente, descobrir quando alguém está tentando se suicidar, como ajudar essa pessoa, certo? E o que a doutrina espírita pode fazer para ajudar a gente a tirar isso da cabeça. Então, se algum de vocês tem ideia de suicídio aí, é entender isso aqui. Tá? Deus nos criou. Por que ele fez isso? A gente só vai descobrir quando a gente tiver já invertido todos os degraus da evolução. Nós não temos ainda a capacidade mental de entender Deus. Então, enquanto a gente não tem capacidade mental de entender Deus, a gente vai estudando os outros fatores para conseguir lá na frente entender por que ele nos criou. Tá? E só Deus assiste esse direito de tirar a vida. Ele nos deu a vida e nos deu como regra a encarnação. O que o Espiritismo faz? Ele vai explicar que tem uma vida depois da morte física, porque o corpo não se acaba. O espírito não se acaba, é o corpo que perece. Certo? Ele vai explicar que existe a encarnação, a reencarnação, e vai explicar como que funciona tudo isso, o que é isso e quais são os mecanismos da reencarnação. Para que serve a encarnação? E quando a gente conseguir entender para que serve a encarnação, e que se a gente estiver se suicidando, a gente não está matando de verdade, a gente está apenas destruindo o corpo, a gente não está matando o espírito, acabou, não vai se suicidar, para que você vai continuar? Esse é o maior desapontamento da pessoa que se suicida. Chega lá, muito. Céu e Inferno. Quarto livro da codificação. No capítulo 5, a parte 5. Isso mesmo, capítulo 5. Só depoimentos de pessoas que se suicidaram. Então, quem quiser, pega esse livro, principalmente quem tem ideia de suicídio, pega esse livro e lê as mensagens dos espíritos que se suicidaram, contando o que aconteceu com eles. Nós estamos falando de Kardec, eu não estou nem apresentando o famoso Memórias de um Suicida, que há tanta controvérsia no meio espírita. Eu estou apresentando uma obra básica. Ali tem 13 depoimentos. Então vocês leem lá depois que a gente vai ter tempo de ver. E aí, Kardec ainda fica assustado, porque não é sempre voluntário o suicídio.
resposta? O louco que se mata não sabe o que faz. Por quê? Aí nós estamos falando de novo da vulnerabilidade psíquica. A pessoa, ela está tão perturbada pela dor. Ela está tão cega pela dor. A dor dela é tão atroz que ela não pensa em mais nada. Ela quer acabar com a dor. O suicida, ele não quer morrer, gente. Ele não quer acabar com a própria vida. Ele quer acabar com a dor. Ele quer acabar com a dor, ele não sabe o que fazer. E aí entra o nosso papel. O nosso papel qual é? Detectar que tem alguma coisa errada, então a gente precisa ficar de olho, prestar atenção no que está acontecendo. Esse negócio de ficar trancado em quarto, a privacidade, minha filha não tem privacidade, minhas filhas não têm privacidade. Eu simplesmente entro. Simples assim, que privacidade? Eu prefiro pagar terapia para elas depois da mãe ruim que não dava espaço. Acabou, cabo o celular, eu quero ver. Não é assim que funciona, não tem privacidade, não tem. Ah, vai ficar sozinha aí, pode vir aqui. Não tem isso. Ver o que está acontecendo, prestar atenção. Porque o suicida, a pessoa que está com ideia de suicídio, ela está tão prestando atenção na dor que ela nem sabe o que ela faz. Ela não sabe como pedir ajuda. E ela dá sinais, a pessoa dá sinais. E é nessa hora que a gente precisa intervir. E tem que parar com esse negócio de porque psicólogo, psiquiatra é coisa pra louco. Cara, acabou isso. Acabou. Olha pra mim, vocês acham que eu sou louca? Acabou. Nós provamos a semana passada. Então, né? Mas, no começo do ano, é isso mesmo, no começo do ano, no final de novembro até fevereiro, eu estava tomando aquele negócio de fluoxetina. E até agora eu não fui internado no hospício. Porque não tem, gente, por quê? Que vergonha é essa de ir atrás do tratamento? Que vergonha é essa de ir atrás de um psicólogo, de um terapeuta? E se for necessário, psiquiatra sim. Se for necessário, neurologista. Oi. Então, a gente tem uma ideia tão psicofóbica, né, que todo mundo vai, se precisar, vai no ortopedista, se machucou, vai no cardiologista, vai no pneumologista, dentista, roqueirista, até na esteticista, e não vai no psiquiatra ou no psicólogo, que é simplesmente mais um aspecto da medicina que também precisa, que a gente precisa olhar, né, a saúde do nosso corpo. Exatamente. A saúde do espírito. Agora é engraçado que a gente para nos pontos de ônibus da vida, nas filas da vida, e a gente fala, eu estou com pressão alta. Porque eu estou minha diabetes, não sei o quê. Porque eu fui fazer uma endoscopia, porque eu estou com tudo. Cuida. Mas ninguém fala assim, eu fui no psicólogo, eu estou com uma ansiedade terrível. E não, eu não falo. Por quê? Porque quando a gente fala de alguma doença psíquica, parece que é nossa, meu Deus, é uma coisa horrível. Gente, qual a diferença da depressão para diabetes? Mata do mesmo jeito. Não dá, cara, não tem condição assim. Oi. Voltar um relativo meu recente. Meu filho tem 12 anos. Ele não tem contato com o pai biológico, o pai no casamento dele e tal. Ele começou com um comportamento bem estranho, né? No fim do último ano. De ficar trancado, não querer brincar com os amigos, falando muito pouco, ele é de conversar bastante. E isso me acendeu um alerta. Aí eu falei assim, isso não tá normal. Até que uma amiga viu o status dele, postou um videozinho de TikTok de uma menina se jogando no pé. Nossa. Na hora que ela falou, olha lá, que tá acontecendo alguma coisa com ela. Ele postou agora.
Quando eu olhei, eu falei assim, não, mãe, é só meme, não sei o quê. Eu falei, não, deixa eu vou resolver isso aí. Aí eu encontrei uma psicóloga já para pegar essa parte da transição de 12 anos, agora vai fazer 13, né, tal. Ele foi 6 meses, indo 2 vezes por semana. Ele é outra criança. Tá vendo? É. Tá vendo? É a observação. É a observação. Gente, é que a gente está com o tempo meio corrido, mas eu vou dar uma pulada aqui, lá na frente. Já que você chamou isso aí, Não dure muito, né? não, o que eu quero é que eu falei aqueles 3 tópicos que eu falei para vocês. Tá certo. Ó, o que fazer para perceber que alguém tem intenção de se suicidar? Prestar atenção. É o que ela fez, né? Exatamente. Ficar atento a frases. Eu preferia estar morto, porque sai essas frasezinhas. E postagem, viu, gente? Tá? Olha, nem que você para vocês fazerem um perfil fake para seguir o filho de vocês. Tá? Fica a dica. Tá? Ó. Ó aqui, ó. Tá pensando, comigo não tem essa não. Ó, eu não aguento mais. Eu não posso fazer mais nada. Eu sou um perdedor e um peso para as pessoas. Cuidado com isso aqui, cara. Presta atenção. Criança, eles ficam se cortando. Sabe? Ficam se cobrindo. Ficam colocando aquelas. Imagina o calor desse, a pessoa com aquela touca. Verdade. Eu conheço meninas. Gente, tem coisa errada. Eu fiz ela tirar um dia, não sou nem mãe dela, mas eu faço pra tirar. Vai olhar, ver o que está acontecendo, está quieto demais, vai ver o que está acontecendo, criança, e ó, não é dessa não, é para mãe é criança, pode ter 30 anos, 40 anos, para mãe é criança, não adianta, comentar, está quieto demais, tem coisa errada. E aí, como que você faz? O que você faz? O que fazer para ajudar? Conversa. Diálogo, né? Conversa com a pessoa. Como que você vai conversar com a pessoa? Abre o jogo. Abre o jogo. Já chega assim, viu bem? Eu ouvi uma postagem sua assim, assado. O que significa? O que é aquele negócio? O que está acontecendo com você? E se for necessário, se achar que deve, chega lá e fala: você está pensando em se suicidar? Ela fala, abre abertamente, a gente precisa conversar sobre isso. Por que a sociedade estipulou um mês do ano para fazer campanha contra o suicídio? Por quê? São muitos. Porque virou uma epidemia. É questão de saúde pública. Se não fosse necessário, a sociedade não ia fazer isso. Setembro Amarelo não está aí bonito. Então vamos conversar sobre o suicídio, vai ter informação. Tem uma palestra não sei aonde, vamos lá assistir, vamos ler sobre, vamos falar sobre o que é o suicídio. Gente, tem criança que não sabe o que é suicídio. Há um tempo atrás, você lembra da baleia azul? Vocês lembram da baleia azul? A criança se suicida por causa de um joguinho. Ela fica tão presa no mundo da fantasia dela que ela acha que é que nem jogo de computador, que você perdeu uma vida lá, daqui a pouco você morre, né? Aí morri no jogo, daqui a pouco tá levantando, né? Tenho 6 vidas, perdi uma, dei mais 5. E assim, então precisa conversa. Olha, conta, conversar, sem julgar. Não julgue. Porque você está com frescura. Porque você está querendo chamar atenção. Você já se viu um negócio desse? Gente, conversa com a pessoa e ouça, aprenda a ouvir as pessoas. Vocês têm noção que tem pessoas que se suicidam, que são extremamente extrovertidas? Pessoas que brincam, que conversam, que ouvem as outras pessoas, que divertem as pessoas. Tá aí o Robbie Williams, que não deixa a gente mentir. O cara era comediante e se suicidou. Então, às
vezes a pessoa, ela é aquela pessoa que você chega nela e descarrega todos os problemas nela. Você fala tudo para ela, ela te ouve. Mas e quem que ouve ela? A gente tem essa mania de falar e não ouvir. A gente precisa aprender a ouvir. E ouvir sem julgar. Sem falar que é frescura, sem falar que é drama, sem falar que é para chamar atenção. Porque se a pessoa está fazendo isso aí para chamar atenção, gente, pelo amor de Deus. Então vamos dar atenção. Essa menina foi assim, ela arranjou um namorado e o namorado se drogava. Só que eu comecei a perceber, a mãe não percebeu, mas eu percebi, que ela frequentava muito minha casa, né? Aí eu falei, você está se drogando. Pode falar para mim, aquele calor naquela tocona, como você falou, sabe? Aquela calça caída, esquisita, eu falei, credo, você não está sendo feminina, você está bonita, né? Daí hoje ela é outra, sabe? Mas é. Tá no emprego, a mãe dela me agradeceu muito, ela falou, ela te ouviu porque ela não dava. Uma vez ela bateu na mãe, em frente da minha casa. Eu ficou ali e ela, eu não bati nela, não é minha filha, né? Mas graças a Deus hoje ela é outra. Que bênção, Tem, que né? bênção. Mas por quê? Ela teve alguém que observou ela. Exatamente, então a gente precisa observar. E observar, gente, não é só as pessoas da nossa família, Não. gente. Às vezes você tá lá, cara, você tá dentro de um ônibus e tem alguém chorando, vê o que tá Alguma fazendo, coisa. pergunta pra pessoa, viu, tá tudo bem, posso te ajudar? No trabalho, principalmente. Né? Exato, às vezes a Ainda pessoa tem se mais. tranca no banheiro pra chorar. É. Gente, prestar atenção ao nosso redor quando a gente está andando. Tem uma história de um britânico que ele foi diagnosticado com esquizofrenia e ele não queria mais viver porque não queria dar trabalho para a família dele. Então, aí ele foi tentar se suicidar, ele foi lá tentar pular da ponte, lá numa ponte famosa lá em Londres. E aí, ele estava lá parado para se jogar, passando um personal trainer, percebeu o que ele ia fazer, simplesmente chegou para ele e disse assim, não faz isso, vamos tomar um café? Vamos tomar um café? Aí ele falou assim, vamos matar, morrer agora, morrer depois, eu vou tomar um café primeiro. E foi lá tomar um café com o cara. Foi lá, tomou um café, conversaram, e ele então tirou essa ideia dele da cabeça dele, e ele não se suicidou. Aí passou-se 20 anos, esse rapaz ele não tinha perguntado nem o nome dessa pessoa que ajudou ele. Ele começou a fazer uma campanha para tentar descobrir achar nessa pessoa. Foi para a televisão, foi para a rádio. Até se vocês quiserem, vai lá no YouTube, no Google, lá pesquisa o encontro de Mike, me ajuda, Find Mike, é uma coisa assim. Ele deu o apelido de Mike para o homem. E aí ele conseguiu encontrar, os dois se encontraram no programa lá, e até hoje eles fundaram, eles fizeram uma ONG de prevenção do suicídio. Mas tudo por quê? Porque alguém estava passando na rua e percebeu que o outro estava precisando. Então a gente olhar ao nosso redor, a gente pode ser o anjo que Deus está usando para ajudar aquela pessoa, para salvar aquela pessoa. Porque Deus age, gente. Deus usa todas as coisas, tudo que está ao alcance dele, para fazer a gente, impedir a gente de fazer essa besteira. A pessoa, quando ela consegue chegar às vias de fato, ao suicídio de fato, é porque a espiritualidade já tentou de tudo. De tudo para salvar. Fala. Tem uma parte importante também desse auxílio, que eu observei, já tive experiência com isso também, com uma pessoa amiga minha, né, que pensava nisso. Ela falou, né, que ela não tinha motivo, que ela não achava que era motivo aquele pensamento. E depois, o que eu acabei percebendo era que ela precisava de validação da dor, que ela precisava entender que realmente ela tinha motivo para estar sofrendo. Porque ela se cobrava tanto por espírita, mas ela achava tão pesado a culpa de pensar no suicídio que ela precisava de alguém que validasse a dor. Aí
realmente você tem razão de estar sofrendo, mas vamos buscar junto uma outra solução? Você quer que eu te ajude a achar uma solução? Exatamente. Porque a pessoa não consegue ver outra saída. Ela não consegue ver, gente. Eu acho que é o próximo toque. A gente ofereça-se para ajudar. Porque ela não sabe, ela não tem, na cabeça dela é o último recurso ali. E não deixa a pessoa sozinha, a pessoa não pode ficar sozinha, gente. Não deixa a pessoa sozinha. Não deixa a pessoa sozinha. Você está com ideia de suicídio, não fique sozinho. Você não está sozinho. Tá? Ninguém está sozinho. Tem mamãe, tem papai, tem tio, tem os primos, tem os vizinhos, tem a gente aqui, cara. Vem atrás do ajuda aqui. Certo? Fala, Pedro, daí eu já vou passar para o próximo ponto. Viu, Débora? Tem um telefone hoje no programa nacional, que você vê, né? Sim! Eu falo isso. Tem um telefone que é, se eu não me engano, 181. Exatamente, 188. 188, CVV. Ah, não tem ninguém para conversar comigo? Liga no CVV. Acolhimento. É 24 horas. Desabafa, fica lá. Eles estão ali para isso. Estão ali para isso. E a Calu chamou a atenção para uma coisa que eu não posso deixar. Eu sei que estou estourando meu tempo, gente, mas eu vou querer mais 5 minutos para eu conseguir fechar isso aqui. Uma outra palestra continuando. Ah, sim. Mas eu quero fechar com o seguinte. Por que tem em si o conhecimento espírita? Que a gente não chegou a ver todas as perguntas que eu tinha trazido para vocês. Vocês podem ir lá, na Penas e Gozos Futuros, lá no Livro dos Espíritos, na quarta parte, se não me engano, que vai estar lá. A parte do suicídio vai estar lá todas as perguntas, para vocês dão uma olhada. Por que mesmo com o conhecimento espírita, mesmo às vezes a gente nascendo dentro de uma família espírita, por que ainda a gente se suicida? Pelo simples motivo de que a dor é muito grande. E o conhecimento às vezes ainda não faz parte da gente. Porque vejam bem, gente, todo mundo aqui foi para a escola. Todo mundo aqui que terminou o segundo grau, que era da minha época, que é o ensino médio hoje em dia, estudou Teorema de Pitágoras. Eu pergunto para vocês, quem aqui lembra do Teorema de Pitágoras? Só lembro do nome. Se tivesse que aplicar o Teorema de Pitágoras agora, nesse momento, a gente ia conseguir? Então, gente, tem muita gente que tem o conhecimento espírita, mas ainda não está arraigado dentro do seu ser. Ainda não faz parte da pessoa. Por isso que tem o esquecimento do passado. Porque a gente chega lá no plano espiritual, eu perdoei sim, eu perdoei fulano que me matou, eu perdoei. Eu perdoei, eu vou reencarnar com ele, eu vou viver com ele de boa, vou sim. Tá bom, perdoa mesmo, então vai lá, reencarna com ele lá, vai ser seu pai. Então, quer dizer, tem um esquecimento do passado para ver se perdoa de verdade. Porque se perdoa de verdade, vai estar dentro, aquele perdão vai estar dentro dela. Então, o que acontece? Às vezes a gente tem o conhecimento espírita, mas não está totalmente arraigado dentro de nós e a dor é muito grande. Não dá tempo para pensar que tem vida futura. Mas, Tem uma pergunta sobre o suicídio. A pessoa se suicida. Na próxima encarnação, ela tem mais dor se para reencarnar e é mais perigoso se suicidar? ai meu Deus, você tem que ter outra palestra. Tem uma palestra só sobre isso. Eu estou tentando. A gente pode acabar Vamos fazer um programa, Caru? Vamos fazer um programa. Legal. Quais, em geral, com relação ao estado do espírito, as consequências do suicídio? Pergunta 957. Muito diversas são as consequências do suicídio. Não há apenas determinadas e, em todos os casos, correspondem sempre às causas que o produziram. Há, porém, uma consequência a que o suicida não pode escapar: o desapontamento. Mas a sorte não é a mesma para todos, depende das circunstâncias. Alguns espiam a falta imediatamente, outros em nova existência, que será pior do que
aquela cujo curso interrompeu. Querido, tira da cabeça a ideia de se matar, porque vai ficar pior do que já está. Primeiro que tu vai chegar lá e vai ver que não morreu. E aí vai juntar a dívida que você tinha que pagar aqui, com mais o cartão que você estourou ali. Juros em cima de juros. Juros em cima de juros. Eu queria dar um exemplo. Eu tenho um sobrinho que se suicidou com 23 anos. Ele teve uma decepção amorosa muito grande. Aí depois passou algum tempo, ele começou a usar droga. E aí a droga, ele achou que ia resolver o problema dele, ele foi se afundando, daí deu um desespero, porque ele não conseguia sair da droga e ele estava se suicidando com 23 anos. Aí agora a Mara trouxe pra gente um outro ponto. Aquele ponto de que a gente não sabe lidar com as emoções. Gente, a gente precisa fazer um seminário. A verdade é essa, a gente precisa fazer um seminário. Eu tenho uma sugestão. Todas as perguntas e questionamentos que estão surgindo aqui, a gente vai lá no vídeo que está sendo gravado e põe lá nos comentários qual a pergunta ou o apontamento, para a gente desenvolver depois lá no nosso programa. Aí, ó, sugestão da Caluzinha. Depois vocês vão lá no YouTube, vai lá no comentário, colocam a pergunta que vocês quiserem, o comentário que vocês quiserem. Aí eu e a Caluzinha vamos montar um programa só para responder essas perguntas e esses comentários. Porque infelizmente é 8h20, 8h19 e a gente está parado aqui e eu não falei nem metade do que eu coloquei dos slides aqui. Eu não falei de todas as perguntas que eu separei do livro dos Espíritos aqui e tem muita coisa ainda, gente. A gente, na verdade, precisa fazer um seminário. Oi? Ah, posso disponibilizar. Posso disponibilizar. Sim, eu vou ver com o Vitor uma maneira de disponibilizar o roteiro. Aí vocês leiam, se tiver dúvida, põe no vídeo lá e a gente monta o programa. Tá bom, gente? Então era isso. Eu sei que ficou muita coisa, mas de ter 40 milhões. Eu passei, não tem. A gente infelizmente tem que parar. Tá bom, meus queridos? Muito obrigada não vou cantar. Ai, meu Deus do céu. Ai, não vou cantar. Mas mais 5 minutos, gente. Ah, então tá bom. Estou atendendo a pedidos, eu vou cantar. Essa música eu tinha separado, porque ela era uma música do Tim Vanessa, que ela fala sobre esse movimento de interiorização e o do quanto Jesus pode aliviar as nossas dores. Então, quem souber, por favor, cante comigo. Um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim, meu coração se renova.
vá atrás do atendimento fraterno da sua casa espírita. Muito obrigada. Bela palestra, não, pessoal. Pessoal, vamos fazer a nossa reflexão. Vamos serenando nossas mentes. Vamos sentando. Vamos nos aconchegando nos nossos assentos. E vamos respirando profundamente. E vamos nos elevando o nosso pensamento até o nosso Mestre Jesus. E com sentimento de amor, de paz, vibramos pela paz mundial e vibramos para todos os líderes de todas as nações, que eles levem seus povos no caminho da paz. E vibramos para todas as pessoas que sofrem com as guerras ou o terrorismo. E vibramos para todos que desencarnam por esses motivos. E vibramos muito amor, muita paz para o nosso Brasil, a pátria do Evangelho. E vibramos para todo o povo brasileiro, que a empatia e o respeito prevaleçam entre nós. E vibramos muito amor, muita paz para todos os asilos, educandários e orfanatos. E vibramos muito amor, muita paz para todos os presídios e para todos os encarcerados nesse mundo. E vibramos para todos os hospitais e para todos os enfermos nesse mundo. E vibramos para todos os trabalhadores dos hospitais, desde o diretor até a pessoa que faz a faxina. E vibramos muito amor, muita paz para todos os seres caídos na sarjeta por causa dos vícios, do álcool, drogas, prostituições, jogos e entre outros tipos de vícios. E vibramos muito amor, muita paz para todas as pessoas que pensam no suicídio e para todos que cometeram o suicídio. E vibramos para todas as pessoas que pensam no aborto e para todos que cometeram o aborto. E vibramos para todos que são vítimas dos abortos. E vibramos muito amor, muita paz para todas as pessoas que sofrem problemas de depressões, ansiedades e entre outros tipos de problemas psicológicos. E vibramos muito amor e muita paz para todos os espíritos que acabam de desencarnar. E vibramos para todos que estão aí nos lugares. E vibramos muito amor, muita paz para esta associação espírita. E vibramos para todos os trabalhadores desta casa, tanto encarnados como principalmente os desencarnados. E vibramos por nós mesmos e vibramos pelos nossos lares. Que a espiritualidade se faça uma energia positiva, tirando todos os miasmas de dentro dos nossos lares. E vibramos muito amor, muita paz, e deixamos essa vibração para que a espiritualidade leve aonde mais precisar. E assim, vamos agradecendo
a toda a espiritualidade aqui presente. Vamos agradecendo aos nossos mentores, vamos agradecendo ao mentor do Evangelho, dos estudos do Evangelho nesta noite, e vamos agradecendo ao mentor desta casa. E vamos agradecendo ao nosso amado Mestre Jesus, por nos conceder todos os seus ensinamentos, e como Ele mesmo nos ensinou, onde estiver 2 pessoas ou mais, lá também estarão. E agradecemos ao nosso Pai Criador por nos conceder essa oportunidade de estarmos aqui, estudando e procurando o melhor para cada um. E que assim possamos sair daqui melhores que adentramos e colocando em prática todos esses ensinamentos. E pedimos permissão para dar por encerrado os estudos do Evangelho desta noite. Que assim seja. Pessoal, agora em silêncio, vamos para